Beleza, moçada? Então vamos para a segunda parte, tá? Porém, a segunda parte, voltada a condicionamento de sinais, antes a gente tem que falar um pouquinho sobre a natureza desses sinais. Então vamos falar primeiro dessa parte e depois a gente segue trabalhando com condicionamento de sinais. Sinais elétricos, de forma geral, a gente, pelo menos nesse domínio da eletrônica da engenharia elétrica, a gente separa em dois grandes universos: a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua é aquela que ele não muda de sinal em função do tempo. Então, ela é sempre positiva ou sempre negativa. Já a corrente alternada é aquele que é ora positivo, ora negativo, negativo, e ele obedece a uma determinada periodicidade. Então, por exemplo, ondas senoidais, ora positivo, ora negativo, é um tipo de corrente alternada, tá bom? Ou ondas quadradas, que ora ele mantém o potencial constante por um intervalo de tempo no sinal positivo, depois ele fica constante, porém com valor negativo por um certo tempo, depois então ele fica 1 volt por um segundo, menos 1 volt por um segundo, 1 volt por um segundo. Isso é um tipo também de corrente alternada. Tá? E a forma, as leis da física, né, que tratam esses sinais, eles trabalham em domínios diferentes. Tá? Então, as consequências práticas também são diferentes. Tá? E o ponto é que o que a gente trabalhou até este momento, em boa parte, vale tudo para corrente contínua. Então, desde lá desde dos sistemas de medição de temperatura, pressão, volume, que tem alguma interface eletrônica, praticamente todos eles operam com corrente contínua. Termopar, aqueles sensores capacitivos, indutivos, tudo aquilo, de forma geral, é corrente contínua. Tá bom? E é verdade que o teu celular, teu computador, o teu smartwatch, né, boa parte dos dispositivos que a gente tem, né, principalmente voltado a eletrodomésticos, eles operam com corrente contínua. Agora, quando você começa a falar, opa, nós temos um ventilador, liquidificador, geladeira, aí já começa a trabalhar com corrente alternada. Então, tem hora. Você tem mexe com instrumentos, dispositivos que operam com corrente contínua, que nós já vimos na boa parte desse curso, e ora, corrente alternada. Outro ponto importante, quando você compra uma bateria, né, bateria do seu celular, uma pilha, bateria de carro, essas coisas, aquele é uma fonte de energia de corrente contínua. E o que você tem na tua tomada ali é uma fonte, é um terminal onde entrega para você energia, porém na forma de corrente alternada. Tá bom? Então, ora você opera com corrente contínua, ora você opera com corrente alternada, e você também tem que saber fazer a transição de um para outro. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, qual que é o mérito da gente estar adotando sistemas em corrente alternada? O grande mérito, pessoal, é a facilidade em você amplificar e atenuar um sinal. Tá? Então, você está ali, uma corrente alternada em 5 volts, por exemplo, de amplitude de 5 volts, né? Então vai para mais 5 e menos 5, com uma certa periodicidade, principalmente se ele for senoidal, você facilmente converte isso em 12, converte isso em 100, 200, né? Não é uma coisa, não exige uma eletrônica muito difícil. São leis da física bastante simples, que você aplica e facilmente você amplifica ou atenua a intensidade de um sinal, se ele for em corrente alternada. Tá bom? Então, e isso, quem faz isso, tá? São dispositivos eletrônicos, máquinas, né, elétricas, no nosso caso aqui chamados de transformadores, tá? E o que a gente sabe, né, quando você fala em transmissão de energia, há um grande mérito em você transportar energia em altas tensões. Tá? Toda vez que você trabalha com altas tensões, você pode trabalhar com baixas correntes.
E se você trabalha com baixas correntes, porque corrente está relacionada ao aquecimento, ao efeito Joule. Então, se você aquece e perde energia, energia na forma de energia térmica, dissipa em função de, no formato de calor, você está perdendo eficiência durante a sua transmissão. Por isso, né, a gente eleva isso a alguns kilovolts, múltiplos de 1000 volts, para transportar energia, para a gente poder operar com correntes menores, esquenta menos e a gente minimiza as perdas, né, no transporte de energia por dissipação térmica, tá? E aqui no Brasil, tá? Nós temos um complexo sistema de distribuição de energia, tá bom? Estima-se, pelo menos é um levantamento de 2015, se eu não estou enganado, que a gente tinha em torno de 80 mil quilômetros de linha de transmissão, e tem classificações, né? Que separam em alta, média e baixa tensão, né? Quando a gente fala de alta, são coisas que podem chegar até 800 kV, por sinal, tá? Média vai de 1000 a 700, a 70 mil, mais ou menos, e que a gente chama de baixa tensão, aquele que opera abaixo de 1000 volts. Então, a título de exemplo, né, tá aqui um mapa de 2015, tá? Que eu encontrei no site da ANEEL, sobre a distribuição de como que é, como que é o nosso sistema de distribuição, tá bom? Vejam aqui que por cores nós temos redes, né, que trabalham até 800 mil volts em corrente contínua ainda, tá? Que opera justamente aqui onde está essa parte C, né? A gente está falando aqui na região aqui, sul de Minas. Então, isso aqui deve ser mais ou menos na altura de Furnas, não? Tá? Furnas, e olha só, ele faz uma transmissão de energia que vai até a região norte e nordeste, tá? Então, e veja, né, que dessa região C e D, né, que é a região de Furnas, que é a região de Nova Ponte, são regiões onde tem uma grande massificação de distribuição de energia, né, o que nos permite fazer uma análise bastante crítica, né, que nós temos, na verdade, pouquíssimos centros onde há uma produção de eletricidade maciça no Brasil. Uma grande parte é, obviamente, no Sudeste, onde tem uma grande demanda, e um terminal isolado aqui no Nordeste, né? E é claro que depois teve aqueles outros, acho que é Belo Monte, né? Se não estou enganado, que ocorre aqui na região norte, tá? Mas nós temos nitidamente um sistema bastante vulnerável, depende de poucos lugares, né? A nossa produção energética. Então fica aí uma crítica, uma reflexão para nós, para vocês, né, que vão se tornar bacharéis em ciência e tecnologia. Então, é bom ter uma opinião bastante crítica sobre isso. Bom, e é claro, né, trabalhar com corrente alternada há uma nítida desvantagem. É que ele chega na tomada em corrente alternada, mas isso, teu computador opera em corrente contínua. Então, a gente precisa de uma operação que converte o sinal em corrente alternada em sinal de corrente contínua. Para carregar uma bateria, por sinal, né? A gente precisa desse tipo de sistema. E esse é um sistema que não tem uma boa eficiência energética. Você acaba perdendo um pouco de energia por dissipação térmica, afinal de contas, passa por um circuito eletrônico, né? Ali dissipa um pouco de energia e, obviamente, pessoas que saibam trabalhar, né, em conversões, que conseguem trabalhar perto, né, de eficiência energética, perto de 100%, é claro que isso não existe, né, a gente não pode ferir, de repente, a segunda lei da termodinâmica, né, mas o ponto, né, é que tem muitas operações que não são muito eficientes e elas são necessárias, tá bom? Porém, como eu disse a vocês, ele tem a vantagem de você conseguir transportar toda essa distribuição que você está vendo, ela ocorre em distribuição de altíssimas tensões, como vocês podem ver, tá? E isso também em corrente alternada, embora a gente tenha alguns pequenos sinaizinhos aqui, né, que alguns setores, né, que trabalham com distribuição em corrente contínua também, tá? E quando a gente descreve um sinal em corrente alternada, tá? De forma geral, a gente opera com correntes no formato senoidal,
Então, o que a gente precisa são de parâmetros para descrever uma função senoidal. E, basicamente, o que você precisa descrever são 3 parâmetros. O primeiro dele é a amplitude, tá? Daí ele pode ser em tensão e ou em corrente. O período, que também está relacionado com a sua frequência, tá? Lembrando que a relação entre período e frequência é que eles são recíprocos, né? Ou seja, frequência é igual a 1 dividido por seu período, tá? E o mais importante, que talvez seja mais seja um pouco mais esdrúxulo ou que você não tenha muito contato até então, que é a fase. A fase, pessoal, é esse deslocamento entre o pico de um sinal com o pico do outro sinal. Quando a gente relaciona um sinal com o outro, por exemplo, você sabe que tensão e corrente estão relacionados pela primeira lei de Ohm, mas eles estão deslocados, né? O pico deles ocorre em instantes diferentes. Então, essa diferença entre o instante de um pico para outro, essa distância, nós chamamos de fase. E ele tem um fortíssimo impacto em questões de eficiência energética. Ah, infelizmente não vai dar tempo de a gente entrar muito na parte de cálculos disso, mas eu quero que vocês saibam que isso tem a ver muito com a conta que você paga, tá? Principalmente em indústrias. Em casa até que isso não traz muito impacto, não. A gente tem uma defasagem muito pequena, causados pelos instrumentos domésticos, tá? E essa fase, pessoal, você pode avançar ela, tá bom? Então, o sinal vermelho, ele ocorre com uma fase 30 graus à frente do sinal azul. Ou seja, vejam que o pico do vermelho acontece primeiro. Então, ele está avançado em relação ao azul, tá bom? E isso quando você começa a girar quando você começa a girar, você pega essas duas setas aqui e começa a girar ele, tá? Em função do tempo. Daí você consegue desenhar esses pontos. Então veja, no instante zero, o azul está em zero. E no instante zero, o vermelho está em 30, né? Daí conforme você vai girando isso aqui no sentido anti-horário e vai colocando a posição da ponta da seta em função do tempo, você consegue produzir esses sinais aqui, tá bom? Obviamente, se tem avanço de fase, tem um atraso de fase. Então veja agora que o sinal vermelho acontece depois do que o sinal azul. Então, e ele acontece depois em 60 graus, tá bom? Então, quando o azul estava o azul estava em zero, o vermelho só ia chegar a 60 graus depois, tá? Na mesma posição zero. Por isso que a gente fala que ele está atrasado, tá bom? E daí, pessoal, aqueles sistemas clássicos, como resistores, capacitores, indutores, são os elementos básicos de um circuito elétrico, eles causam ora avanço, ora atraso, ora nada sobre essa questão da fase, tá bom? E isso traz um apelo prático, né, e impactos práticos, principalmente relacionados ao teu bolso, tá? Então, vamos ver se a gente consegue desenvolver a nossa conversa até essa parte aí, tá? Mas temos também algumas nomenclaturas típicas relacionados a sistemas de corrente alternada, tá bom? Um primeiro deles é o que nós chamamos de tensão de pico. Tensão de pico é o que nós chamamos da amplitude, tá bom? Pico a pico é 2 vezes a amplitude. Então, ele vai do pico positivo até o pico negativo. Qual é essa distância pico a pico? Tá bom? Também temos a tensão média, que é literalmente a média, né, a metade da tensão de pico, tá? E tem mais um que nós chamamos de tensão RMS. Mas antes de entrarmos na definição de tensão RMS, vamos fazer uma discussãozinha aqui. Isso aqui eu tirei de um chuveiro elétrico, tá, pessoal? Então, é um chuveiro. Se você comprar ele no modelo de 127 volts, ele tem uma potência de 5.500 watts. E se você comprar do modelo de 220 volts, você tem ali, né, à sua disposição uma potência de até 7.500 watts. Daí nós temos aqui um selo do Inmetro que classifica ele em função da eficiência energética,
tá bom? E ele é separado por classes de potência. Então, aqueles que operam até 2.400 watts, nós chamamos de classe de potência A. Então, tua televisão, tua geladeira, essas coisas geralmente operam em classe A. Iluminação operam em classe A. E vejam que coisas extremamente que queima bastante energia elétrica, né? Por exemplo, o chuveiro, tá? Até 5.700, o Inmetro classifica ele como eficiência tipo D. E esse que opera, né, até 7.900, esse caso aqui, tá? 7.500 está acima de 6.800 e abaixo de 7.900, tá? Então ele opera com eficiência energética tipo F, tá? Mas a discussão que eu quero fazer é o seguinte, pessoal. Veja só esse número, 5.500, 7.500. A discussão é, uai, nitidamente 5.500, 7.500 são valores, é um valor constante. Bom, é um valor constante. Porém, e a potência elétrica nós sabemos que é o produto entre tensão e corrente. Tá bom? No entanto, a tensão de 127 volts que chega na sua tomada da sua casa tem essa função matemática, pessoal. 179,63 cosseno de 2π60t. Ou seja, é claramente uma função cossenoidal, tá? E a corrente, a gente pega, divide isso pela resistência. Então, se a gente pega uma função cossenoidal e divide por uma resistência que é constante, vai dar outra função cossenoidal, tá? Então, se você substitui essa função cossenoidal em V e essa outra função cossenoidal também em I, você vai ter um produto de funções cosseno. E aqui ele é expresso em um valor constante. Uai, você que fez vestibular sabe que cosseno vezes cosseno não dá um valor constante. Tem aquelas formulinhas lá de trigonometria. Mas, por algum motivo, ele está entregando, ele está afirmando que quando você multiplica as duas funções cossenoidais, está dando 5.500 watts. E a gente sabe que matematicamente isso está errado. Então, de onde vem toda essa bagaça? Bom, e daí, gente, é porque aqueles 5.500, ele não foi calculado através desse cálculo aqui. Ele não foi aplicado a esta conta, tá? Ele foi utilizado, na fórmula, né, tem potência igual a tensão vezes corrente, foi utilizado a tensão eficaz. E o que é tensão eficaz? Tensão eficaz é uma estratégia, tá? Para determinar a quantidade de potência que é entregue a uma determinada carga. Tá? É mais ou menos o seguinte, pessoal. Se você calcular, né, através de uma média, se a gente tem metade do tempo positivo e metade do tempo negativo, se eles são espelhados, quando a gente soma e divide por 2 dá igual a zero. Tá certo? Então, a tensão eficaz, tá? O valor RMS, que é o que vai aparecer, por exemplo, no teu multímetro, né? Ele pega o valor quadrático médico da raiz, tá? Em termos práticos, tá? Em termos práticos, a tensão RMS tem a seguinte definição: é o valor da tensão ou corrente que se equivale a um valor de tensão ou corrente contínua positiva que produz a mesma dissipação de potência em um dado resistor. Tá bom? Nos multímetros vão vir com esse sinalzinho aqui, ó, VTIL ou VRMS. Então é o seguinte, eu pego uma resistência, tá? Puxo 2 fiozinhos nela e espeto na tomada. Daí essa resistência vai dissipar um tanto de calor. A pergunta é, se não fosse a tensão alternada da minha tomada, eu tinha que ter uma bateria de quantos volts contínuo para dissipar o mesmo tanto de energia. É esse o significado físico da tensão eficaz, tá bom? Então a gente pega uma função senoidal, pega o quadrado dela, então o quadrado de 2 picos positivos dá um pico maior, e o quadrado de picos negativos, negativo vezes negativo, vai dar um troço positivo, daí eu produzo o segundo pico positivo. Eu integro isso, pego toda a área, tá bom? E depois eu escrevo um retângulo
que tem a área equivalente a essa área coloridinha aqui, tá bom? Tem um conjunto de continhas, se você tiver curiosidade, a gente pode abrir essa continha em outro momento, mas é mais a título de curiosidade, não é uma coisa que, nossa, você não vai ser engenheiro se você não saber disso, tá bom? Então, você não tem que abrir essas contas, mas é importante saber qual é a interpretação, pelo menos, né, do que é uma tensão RMS. Mas, enfim, você abre essa continha aqui e vai abrindo, desenvolvendo, e você chega a esta conclusão, tá bom, pessoal? A gente sabe que tensão RMS é a tensão de pico dividido por raiz de 2, tá? Então, a gente sai dessa equação e depois de 30 minutos de aula, a gente chega a essa conclusão, tá bom? Obviamente, vou dispensá-los disso. Se você tiver curiosidade, é algo que você encontra facilmente no Google, tá? Daí, olha só, vamos fazer um exemplo, tá? Em Minas Gerais, a tensão que chega na sua casa tem uma tensão de pico de 179,63 volts e ele opera a uma frequência de 60 Hz. Daí eu quero saber qual que é a tensão de pico a pico dele. Você tem a tensão de pico. Tensão de pico a pico é duas vezes a tensão de pico. Então, se você pegar 179,63 e multiplicar por 2, você tem a tensão pico a pico. A frequência angular desse sinal, você tem que lembrar como que converte frequência em frequência angular, tá bom? Então, você sabe, por exemplo, que 1 Hz significa uma revolução por segundo. Só que uma revolução tem quantos graus? São 2π em radianos, tá bom? Então, 1 Hz é 2π radianos por segundo. Faz a regrinha de 3, tá bom? Então, se 1 Hz é 2π radianos, 60 Hz está para a frequência angular. Múltiplo cruzado, você acha a frequência angular, tá bom? Ele pede também a função deste sinal. Então, a função desse sinal em função cossenoidal dá isso daqui. Você coloca a tensão de pico, que é a amplitude da função cossenoidal, tá bom? Porque, olha só, toda função cossenoidal ou senoidal, você precisa de 3 parâmetros, lembra disso? Amplitude, frequência e fase. Eu não falei nada de fase, então você supõe que a fase é igual a zero, mas a amplitude e a frequência você tem. A amplitude é de 179,63 e a frequência, sempre lembrando que a frequência tem que estar em radianos por segundo, tá bom? É 60 vezes 2π em t, tá bom? Então, essa é a função matemática que a tua tomada deveria entregar. Tem um monte de ruído por causa das hidrelétricas aqui na região, por causa da Alcoa, né? Mas, em tese, é aquilo que a tua fonte deveria, a tua tomada deveria entregar. E, por final, ele pergunta qual que é a tensão RMS desse sinal. A tensão RMS, basta pegar a tensão de pico e dividir por raiz de 2. Daí, pessoal, se você pega, então, a tensão de pico, que está ali, ó, 179,63, e divide isso por raiz de 2, fica talvez meio difícil de ver, mas olha só o que ele entregou para você. 127 volts. Ou seja, quando o cara fala que a tua tomada é de 127 volts, não é que ele vai para mais 127 menos 127. Não. 127 volts é a tua tensão RMS, a tua tensão eficaz. Tá? Ele não vai para mais 127 menos 127. Ele vai para mais 179,6 e depois cai para menos 179,6. Tá bom? Só que quando você pega esse pico e trabalha em RMS, ele cai para 127. Então, responder aquela nossa primeira pergunta, pessoal. Tá? Perguntou aqui, né? E o meu chuveiro? O meu chuveiro, por que eu entro com voltagem corrente cossenoidal, ele me entrega um valor constante? É porque ele, na verdade, não está entrando com aquela função cosseno. Ele está entrando com a tensão RMS. Então, no lugar de V, você não vai entrar com esse trambolho aqui, não.
Não é esse trambolho. Eu substituo esse trambolho aqui por 127 volts. RMS. Daí você vai usar a potência RMS. E você encontra a corrente RMS também. Então, olha só como é que funciona. 5.500 no lugar de P, no lugar de V você coloca 127 e aqui ele vai te entregar um valor de corrente. Vamos fazer essa conta rapidinho, tá? Então, ó, se você pega lá 5.500 e divide por 127, ele vai dar um valor para você de 43,3 ampere. Ou seja, pessoal, durante o teu banho, quando você coloca na potência máxima 5.500, a tua corrente, a tua casa vai estar puxando uma corrente 43,3 volts. Vamos fazer aqui para 7.500 para 220 volts. 7.500 dividido por 220, ele vai estar dando 34 ampere. Olha só que legal, hein, gente? 34 ampere. Veja que 220 a gente está usando menos corrente, não é verdade? Tá bom? Lembra que eu comentei para você que o mérito de trabalhar com tensões mais altas é que você consegue trabalhar com muita potência e menos corrente? Tá? 127 foi 43,3. No 220 eu estou trabalhando com 34 amperes, uma corrente menor. Se é corrente menor, os fios que levam do disjuntor da sua casa até o chuveiro podem ser fios mais finos, porque ele aguenta, tá bom? Se eu trabalho com corrente maior, eu tenho que trabalhar com fios mais grossos, tá? Para aguentar toda aquela potência. O meu disjuntor também pode ser um disjuntor que nós vimos, né, na aula, na parcela anterior dessa aula. Ele pode operar também com um disjuntor ou um stack que trabalha com correntes menores também. Então, na verdade, a gente sempre acha, pô, mas 220 não é mais perigoso? Na verdade, é mais seguro, porque você sempre vai operar com correntes menores, tá bom? Então, essa é a grande vantagem. Tá certo, pessoal? Então, essa é a primeira parcela, um pouco mais longa, dessa segunda parte do curso. Tá certo? Vou interromper a gravação aqui e a gente toma água e daqui a pouco a gente volta com a próxima parcela.